Nós vamos falar de um tema muito importante, gente, sobre a vida. Setembro é o mês que a gente fala mais, a gente precisa falar sempre, mas setembro é um grande destaque para falar sobre a conscientização, sobre a prevenção e a valorização da vida. É um convite para a gente cuidar mais da nossa saúde mental, sabe? Para a gente olhar com mais atenção para quem está ao nosso lado. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho, né, no nosso estúdio, principalmente para falar sobre esse assunto e para dar boas dicas, é o psicólogo Rafael, que está aqui comigo no presencial. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, minha cara? Tudo bem? Seja bem-vindo. E também eu recebo de maneira online, a participação dela online é da Mônica Quirino. Ela é voluntária do CVV. Um prazer receber mais uma participante aqui do Centro de Valorização da Vida. Seja bem-vinda, Mônica. Bom dia, obrigada pela oportunidade de trazer um tema tão necessário e atual. É verdade. Agradeço a sua participação, Mônica. É muito importante a gente ter um participante e uma voluntária do CVV aqui conosco. Rafael, queria começar aqui com você para a gente falar sobre a valorização da vida. O que realmente significa a gente valorizar a vida? Bom, a valorização da vida, ela pode se dar tanto através de nós para com o outro, quanto de nós para com nós mesmos. Quando a gente fala de nós para com nós mesmos, a gente trata a valorização desde o primeiro ato em que a gente se cuida. Se cuidar é um ato de se valorizar, pois que sempre que a gente pensa de uma maneira assim, minha vida não está boa, então de alguma maneira a gente acaba se desleixando, não fazendo a nossa parte, digamos assim, e é muito comum a gente observar qualquer coisa. Se a gente olha uma rua meio suja, a gente não liga se um papel cair nela. Tá. Mas se a gente olha um ambiente limpo, a gente fica achando que bagunçou muito. Então, ou seja, isso funciona com a nossa vida também. Quando está tudo muito desorganizado, é muito comum a gente achar que não há muito o que ser feito. Mas, na verdade, ao contrário, justamente quando tem muito o que ser feito, que a gente tem que começar da nossa parte. Então, o ato de se cuidar, ele vai desde quando a gente começa a acordar num horário mais pré-estabelecido, a gente começa a cuidar da nossa higiene pessoal, começa a tomar decisões mais saudáveis para nós mesmos. É uma forma da gente estar valorizando todo o nosso cotidiano para que a gente também saiba escolher melhor pela gente mesmo. Quando a gente não se gosta tanto, quando a gente não se valoriza ou não valoriza o outro, a gente tende a não selecionar tão bem como que a gente pode ser para esse um e como a gente pode escolher para nós mesmos. E isso, com certeza, dá um bom resultado para a saúde mental. Sem dúvidas. Né? No caso, Mônica, eu queria que você falasse quais são os principais fatores que podem levar uma pessoa a perder o sentido da vida quando ela não se cuida. Ele está ligado ao isolamento diante da dor, né? Então, um momento de sofrimento, quando a pessoa se fecha, esse sentimento começa a trazer desesperança, a trazer redução de possibilidades de ação, né? Então, a gente traz uma frase esse ano no nosso Setembro Amarelo, né? Todo ano a gente tem um tema principal, que às vezes, tudo parece pesar demais, quando o silêncio pesa, né? Isso que é a questão, você fechar, se isolar no momento em que você está sentindo alguma dificuldade, né? E aí o movimento saudável, né? O cuidar de si, como, né, acabaram de trazer, né? Que uma conversa pode mudar tudo, né? E é esse nosso convite, né? Para olhar para a rede de apoio que você tem à sua volta, seja familiar, amigo, todos os seus recursos, tudo aquilo que aquece o seu coração, né? E além de todos esses recursos, a gente vem dizer que o CVV está sempre lá. É o amigo que está sempre lá, através do telefone 188. Sim, sim. E ainda bem que muitas pessoas têm esse acesso e também os voluntários que acolhem. Isso é uma das formas, né? E como fortalecer, Rafael, a saúde mental no cotidiano e enxergar motivos para continuar? A gente precisa falar, gente, e não podemos deixar claro, né? E não fortalecer esse tabu de falar sobre suicídio. O número de suicídio, ele é alarmante e às vezes muito silencioso, não é, Rafael? O que no dia a dia as pessoas podem fazer para olhar para isso, para procurar sentido na vida, para enxergar bons motivos para continuar? Excelente colocação quando você ressalta que o número tem aumentado.
justamente pela a sociedade em que a gente vive, cada vez as coisas que a gente valorizava mais no pessoal se tornaram muito públicas, ou seja, a gente compara muita coisa, as redes sociais estimulam a gente a ver uma vida muito mais editada, de uma maneira mais seletiva. E uma coisa que eu levo muito para meus pacientes, quando eu trabalho com eles, é uma máxima de Viktor Frankl, que ele diz que quem tem um porquê suporta quase todo qualquer como. Então, para a gente ressignificar essa ideia de propósito, a gente tem que trabalhar desde como a nossa atual perspectiva. Então, a nossa valorização, ela não tem uma receita de bolo. E por mais que eu tenha citado aqui pequenas coisas, pequenas decisões que a pessoa pode tomar que possa ajudar ela a ter uma vida um pouco mais saudável, mais clara, a gente entender em que ponto nós estamos da nossa vida, o que de fato é importante, para que a gente possa reformular as formas de ver essas perspectivas. E muitos casos, inclusive, são subnotificados, assim, porque podem ser colocados como acidentes ou como causas que não são exatamente as mesmas. Então, a forma da gente estar trabalhando com essas pessoas, se Setembro Amarelo é a ideia de a gente poder falar, as pessoas têm que também estar abertas a ouvir. Porque antigamente achavam que falar sobre o tema instigava ele a acontecer. Sendo que, na verdade, quando a gente ouve, a gente valida aquela dor, torna ela real. E aí, o maior problema dessas pessoas que tendem ao isolamento é não se acharem dignas, tanto do cuidado quanto do reconhecimento dos seus problemas. E aí, quando elas têm essa oportunidade de falar, aí começa, de fato, a ser tratado. A fala é o começo de todo tratamento. Perfeito. Adorei o que você falou, porque exatamente a fala é o começo de todo tratamento. E no caso, né, Mônica, o CVV é um espaço de escuta, é um dos espaços de escuta que temos, e isso é precioso. Como o ato de ouvir pode ser um caminho para valorizar, então, a vida de alguém, Mônica? Fala mais para mim sobre isso. É quebrar o silêncio, quebrar o isolamento, né? À medida que você se sente angustiado e esse sentimento começa a deixar a sua mente com poucas opções de cuidado, inclusive, né? De autocuidado e de recursos para lidar com aquilo que está difícil, quando você divide com alguém essa situação, quando você conta um pouquinho dessa história para alguém, você já dividiu, ela já está no meio, né? Então, é uma forma de você esvaziar a angústia, né? E aí depois vem o sentimento, abre espaço para o sentimento de esperança, para as possibilidades, para os recursos, né, que você tem em volta e não estava enxergando, né? Geralmente eu faço a pergunta para as pessoas, né? Depois que você desabafa com um amigo de alguma coisa que está incomodando bastante, qual que é o sentimento que vem? É unânime, todo mundo está lá livre, né? Então, a presença da escuta proporciona um alívio no momento de dor, né? Para que você se sinta melhor e aí, então, acesse a sua rede de apoio. Seja essa rede de apoio uma necessidade de apoio espiritual, seja apoio psicológico, né? Um médico psiquiatra, aceitar, às vezes, a família no entorno também tá querendo trazer essa força e esse apoio, né? E aí, então, a pessoa se abre para as possibilidades, né? E no começo do programa que você falou sobre perdas, né? E todos nós vivemos perdas ao longo de toda a vida, né? E em algum momento isso vai doer bastante. E aí saber que eu não estou sozinha nesse momento, que eu posso dividir com alguém. E às vezes a família está toda sensibilizada, né? E aí nesse momento eu não quero falar com alguém da família. E aí eu sei que tem um número que vai poder lá me ouvir, que eu vou poder falar de forma sigilosa, gratuita, né? De tal maneira que eu me esvazie um pouco dessa angústia, né? E fique mais fortalecido para os próximos passos, né? Perfeito, Mônica, perfeito. Rafael, para a gente encerrar, eu gostaria que você desse uma mensagem para quem está vivendo alguma dor muito grande agora, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, às vezes estão sofrendo sozinhas e pensam realmente em perder suas vidas, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa olhar para a vida. Bom, primeiramente eu gostaria de deixar bem ressaltado para todo mundo que ninguém nasceu ou merece sofrer. Todos nós podemos e devemos procurar uma vida em que nos identificamos em viver, tanto quanto vivê-la em plenitude.
Obviamente que desde os transtornos não diagnosticados ou a forma da gente não se sentir acolhido nos ambientes, fortalecem a gente dessa sensação de desamparo e até desesperança. Mas que a única forma da gente conseguir pensar numa vida saudável é justamente pensando em estar vivo. E isso começa justamente quando a gente começa a ressignificar essa vida. Uma forma que eu percebo muito, às vezes meus pacientes já chegaram no começo e falavam para mim, eles estão tanto tempo apercebendo aquele problema como algo permanente em suas vidas, que eles até se questionam, se eu fosse saudável, o que eu faria? Então, ou seja, eles estão tão distantes da ideia de ficar bem, que eles nem sequer se cogitam a ideia de ficar bem. E nem se imaginam. Exatamente. Então, basicamente ninguém nasceu para ser infeliz. E a vida é justamente o processo de oscilação entre superação e usufruto daquela superação. E para que essas pessoas não desistam de si, porque a nossa existência é um ato coletivo. Ninguém vai ou passa por essa vida sem deixar seus rastros, sem deixar seu legado. Sendo isso que a gente vive uma vida com um legado mais promissor possível. Excelente, Rafael. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha Foi cara. ótimo, obrigada por trazer a luz de ampliar os olhares de muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, Rafael. Parabéns pelo seu trabalho também. Mônica, gostaria que você deixasse uma mensagem também, um contato CVV para quem precisa agora mesmo fazer uma ligação a partir de hoje e poder receber, ter um acolhimento como o CVV faz. Certo, nós temos um site, cvv.org.br. Lá nós temos a opção chat, para quem quiser digitar, né? Ou qualquer telefone para uma ligação gratuita, sigilosa, pelo tempo que a pessoa necessitar. É só discar 188. Esse telefone ele não é identificado, né? E a pessoa não precisa dizer o nome se ela não quiser se identificar, né? E o convite dê o primeiro passo, né? Converse um pouquinho, fale daquilo que está doendo, né? Daquilo que está difícil. Receba esse acolhimento, dê oportunidade, né? De que esse acolhimento te acompanhe no momento em que você está passando, né? Então, o nosso desejo é que esse telefone chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Para que a gente possa realizar o nosso trabalho de acolhimento e divulgar a escuta como um meio de lidar com a dor, né? E como eu posso escutar, né? Se eu tenho alguém próximo de mim que eu percebo que está em sofrimento, né? Se aproxima, se a pessoa mudou de comportamento, se ela está diferente, se ela está entristecida, né? Fica do lado, faz um café, né? Ouve o que ela tem para dizer, compreende o que ela está passando, o que ela está falando e comunica o que você compreendeu. E aí você gera uma conexão humana, né? E essa conexão humana salva vidas, né? Sim. É esse o nosso convite. Querida, muito obrigada. Parabéns a você, que é voluntária do CVV. E a todos os voluntários, gente, do CVV, mas do mundo todo, que doam um tempo para escutar alguém, escutar a sua angústia, a sua dor, mas poder dividir. E assim, está valorizando a vida e pulsando a vida. Mônica, um grande abraço a você, parabéns mais uma vez pelo trabalho e obrigada pela dedicação. Grande abraço a você. Obrigada.